Que a paz de Deus esteja conosco. É sempre um momento de muita alegria poder retornar a esta casa para mais uma vez compartilhar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E quando a gente percebe, mais um ano está terminando. E certamente que tempos de desafios, de muitas lutas, de muitas incertezas, mas certamente um tempo onde exige de nós sabedoria, discernimento, paciência, para bem viver esses momentos da vida e aproveitar essa existência evoluindo e caminhando sempre para frente. E é verdade que nós aprendemos através do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, o quanto nós temos um recurso poderosíssimo nesses tempos de incertezas. Aliás, em todos os tempos da nossa vida, que é o recurso da oração. Mas quantas vezes nós estamos ali fazendo as nossas orações a Deus, nos conectando ao alto, ao nosso Pai, mas muitas vezes temos a sensação de que Ele não nos ouve. Ou se ouve, não nos compreende. Porque de fato não estamos conseguindo compreender as respostas que esse Pai está nos enviando. Mas aí, nesse ponto, a doutrina espírita nos ajuda em muito. Porque ela vem me lembrar que eu sou um espírito imortal. Que eu estou aqui tendo uma experiência humana. Que eu estou encarnado neste planeta, utilizando esta veste, que é o nosso corpo físico, com o propósito de aprender, de evoluir, de reparar e resgatar os nossos erros do passado. Então a doutrina espírita me ensinou que a vida é um grande presente, uma grande oportunidade dada por Deus para que eu possa crescer como espírito imortal. E que então Deus me permite ferramentas para este autoaperfeiçoamento, como por exemplo a família, esta grande universidade do espírito, onde estão inseridos aqueles espíritos que precisam caminhar juntos, ora ensinando, ora aprendendo, mas que essa troca me torna um espírito melhor. A doutrina espírita me ensinou que os bens materiais que eu tenho ou que não tenho, nada mais são que ferramentas ou propostas dadas por Deus, para que eu, ao utilizar essa circunstância da vida, possa evoluir. E por que eu venho fazendo esta reflexão? Porque para compreender as respostas do alto, que é o tema desta noite, é necessário eu olhar para a vida pelo olhar do espírito imortal, para que assim eu possa compreender as respostas de Deus. Porque quando é ainda olhar para a vida pelo olhar limitador da matéria, acreditando que a vida se resume em tudo aquilo que os meus olhos físicos enxergam, ou o que a minha mão pode tocar, tudo aquilo que eu posso juntar, fica muito difícil compreender as respostas do alto. Então, o convite que eu faço a todos vocês nessa noite é que possamos lembrar deste olhar espiritual para compreender as respostas de Deus. E essa palestra, ela foi inspirada no livro Vinha de Luz. Este livro ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. E lá no capítulo 166, encontramos o título, A Resposta do Alto. E Emmanuel vai fazer uma reflexão
de uma frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 11, quando Jesus diz: "E qual o pai dentre vós que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?" Então Jesus, ele veio nos falar de um Deus que é Pai, que tem infinito amor e misericórdia para com os seus filhos. Mas a gente sabe que quem ama, educa. E Deus é este Pai que não oferece pedra ao filho que pede pão. Então essa é uma reflexão importante para todos nós. Como está a nossa relação com Deus? Nós acreditamos que Deus está prestes, sempre esperando um momento para nos castigar, para nos punir? Certamente deste modo ficará difícil compreender as respostas do alto. Mas se recordarmos que Deus é este Pai que não oferece pedra ao filho que pede pão. E aí Emmanuel começa a sua reflexão dizendo assim: nos círculos da fé encontramos diversos corações extenuados, cansados, desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem as respostas do alto. Será que nós estamos utilizando este recurso da oração como aqueles doentes, já desenganados pelos médicos, que tomam um remédio, mas não acreditam de fato na sua cura, na melhora do ser? Será que estamos fazendo a prece de forma tão mecânica, sem de fato acreditar que ao nos conectar, o Pai está nos ouvindo? Que Ele sabe dos nossos pedidos? Como anda as nossas preces? A gente confia em pedir algo a Deus e ter a certeza que Ele vai nos dar. Mas aí vem a reflexão, a compreensão deste dar de Deus, dessa resposta que Ele nos traz. E aí eu quero compartilhar com vocês uma história, que é a história de um homem que estava voando de asa delta. E no tempo bonito, como o dia de hoje, de repente sol, e de uma hora para outra o tempo virou. E aí o céu ficou escuro e ele começou então a ficar perdido no meio daquele nevoeiro, sem saber para onde ia. E no meio daquela escuridão, sem enxergar nada, de repente a asa delta parou, no meio do nada. E ele pensou então: onde eu estou? Naquele momento de dúvida, de dor, de medo, ele lembrou do recurso da oração, da conexão que nós temos com Deus. E ele então pediu a Deus: Pai, por favor, me ajude nesse momento de tanta dificuldade, onde não sei onde estou, me mande uma resposta do que fazer. E de repente ele escuta uma voz: solta a asa delta e pula. E ele pensou: soltar? No meio dessa escuridão? Mas a que altura eu estou? E com tantas dúvidas e sem ter a certeza que era uma resposta de Deus, ele não soltou. Passaram-se anos desse acontecido. Um grupo estava caminhando pela uma floresta, quando de repente avistou preso em uma árvore uma asa delta. E amarrado nesta asa delta estava um esqueleto, que estava exatamente a 1 metro do chão. Será que somos esses? Que no meio da escuridão a gente pede para Deus: Pai, envia uma resposta. E Ele diz: solta e pula. E a gente fala: não, só isso mesmo? É só soltar e pular? Que a gente possa ter um pouco mais de confiança. Porque a gente acredita tanto que a prece é uma conexão com Deus, mas aí no dia seguinte, após a prece, um amigo chega e propõe algo diferente na vida. E a gente fala:
Não pode ser essa a resposta. De repente alguém nos oferta um livro, leia. E a gente fala, um livro? Vamos lá na casa espírita, no tratamento espiritual. E a gente vai achando que não é essa a resposta. Porque quase sempre a gente quer que Deus percorra o caminho para nós. Quando de fato Ele envia os seus emissários, as suas respostas, para que a gente possa entender o propósito. E aí Emmanuel segue dizendo assim: entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Deus sempre dá pão, Ele não oferece pedra ao filho que pede pão. O grande desafio nosso é entender o que de fato é pão, o que de fato é pedra. Porque às vezes a gente está pedindo para Deus os pães que a gente acredita que é pão. E Deus olha e fala assim: meu filho, quantas pedras você quer? Porque Ele sabe que de fato aquilo não é um pão. Aquilo vai trazer dores em nossas vidas. E quantas vezes Deus nos envia o pão e a gente acha que é pedra. Então compreender é só através do olhar do Espírito imortal. Porque ele diz aqui, a contrariedade amarga é aviso benéfico. A gente tem uma noção muito clara disso quando acontece um acidente aéreo. E de repente passa aquelas reportagens da pessoa que perdeu o voo. Mas certamente ela ficou contrariada, porque ela precisava estar lá e ela reclamou, se sentiu injustiçada. Mas quando passa as horas e ele sabe que o avião caiu e que ele não está na lista dos desencarnados, ele entendeu que a contrariedade amarga foi um benefício na vida dele. Quantas vezes a gente reclama do pneu do carro que furou? E às vezes é livramento para coisas ainda maiores. Então, de fato, a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de gratidão, de compreensão dos seus propósitos em nossa vida. E aí, para ilustrar tudo isso, mais uma historinha. Que é a historinha de um camponês. Um simples camponês que tinha um cavalo. Certo dia esse cavalo fugiu. Aí os vizinhos, vendo a cena, chegaram para o camponês e disseram: meu amigo, quanta falta de sorte, o seu único cavalo fugiu. O camponês disse apenas: talvez. No dia seguinte, o cavalo voltou com mais 3 cavalos selvagens. Os vizinhos, vendo a cena, falaram: meu amigo, quanta sorte, ontem nenhum cavalo. Hoje, 4 cavalos, quanta sorte, meu amigo. O camponês disse apenas, talvez. No dia seguinte, o seu filho, aquele mais novo, que ajudava ele ali nos afazeres da propriedade, foi tentar domar um daqueles cavalos selvagens. Cavalo bravo, o menino caiu e quebrou uma perna. Os vizinhos se aproximaram e disseram: meu amigo, quanta falta de sorte, o único filho, aquele que te ajuda nos afazeres da propriedade, com a perna quebrada. Quanta falta de sorte. O camponês disse apenas, talvez. Passaram-se alguns meses. Aquele país entrou em guerra. O exército chegou para aquela região e convocou todos os jovens para lutar na guerra. O único dispensado foi o filho do vizinho com a perna quebrada. Será que é pedra? Será que é pão? Que a gente possa entender as propostas de Deus em nossa vida. Porque de fato Deus não é aquele velhinho que fica sentado em uma nuvem para nos atirar raios.
Ele é um pai de infinito amor e bondade, que o que ele deseja de nós é a felicidade, é o progresso, é o crescimento. Mas lembre-se do aspecto espiritual, porque muitas vezes teremos que passar por contrariedades na vida para que o espírito possa avançar. E Emmanuel vai falar justamente disso. Não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. Em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Então Jesus nos oferece essas flores da compaixão. Só que muitas vezes ela tem espinhos. Mas esses espinhos que nos oferta as flores de Jesus causam em nós feridas da regeneração, do crescimento. Quem aqui não já passou por uma dor no passado? E naquele momento de dor a gente reclamou, se achou abandonado por Deus. Mas tudo passa. E quando passou o tempo, a gente olha para aquele instante da vida e percebe que essas eram as flores de Deus, que causaram sim em nós feridas, mas eram feridas que tinham um processo santificante nas nossas vidas. Então que a gente possa entender este propósito maior. E aí Emmanuel segue dizendo assim: em muitas fases da luta, o Senhor decreta cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não enche os seus dias com a repetição de graves delitos. E não é raro dar-lhe a fealdade ao corpo físico, para que a sua alma se ilumine e progrida. Quantas pessoas aqui já quebraram o pé? O dedinho, como eu alguns anos atrás. E aí a gente que é vaidoso, orgulhoso, que acha que a gente faz tudo sozinho, foram ali dias, meses de profunda reflexão, que a gente não vive só, que a gente precisa de alguém, que a gente não está em comunidade, em família, em sociedade à toa. Por mais que você seja pós-graduado nas faculdades por aí, mas sempre a gente precisa de alguém. E esses momentos chegam na nossa vida com essa proposta. Quantas doenças nos visitaram e graças àquela enfermidade mudamos a qualidade da nossa vida, da nossa alimentação, atividade física, começamos a dar prioridade para outras coisas na vida. E Emmanuel fala aqui sobre uma cassação de tempo. Acabamos de falar sobre a pandemia. Talvez Deus cassou o nosso tempo. E Ele nos convidou a uma proposta renovadora. Porque quantos de nós estávamos vivendo aquela vida louca da roda dos ratos, onde a gente corre e sempre está no mesmo lugar. E a gente não tinha tempo para nada. E de repente vem a pandemia e diz: para. Não adianta você ter 1 milhão no banco agora. Não vai dar para viajar. Você vai ter que ficar em casa. Você vai ter que compreender que tenha tarefas com as pessoas que ali convivem. Vão ter que perceber o quanto é prazeroso um jogo de tabuleiro com os filhos menores. Poder acordar com um pouco mais de paciência, tomar um café. Quantas coisas esse momento nos convidou. Certamente foram momentos duros, de muitos desencarnes, de muita dor. Mas lembra que Deus é um pai que não oferece pedra ao filho que pede pão? Então, se Ele não oferece pedra ao filho que pede pão, esse momento em nossas vidas, por mais doloroso que foi, a proposta é de transformação, de renovação espiritual. Então, que a gente possa pensar nisso e que a gente saia daquela condição confortável, onde a gente diz assim: com essa pandemia ninguém aprendeu nada. Eu sei que aqui vocês não falam isso, mas que a gente possa usar a outra frase:
o que eu aprendi com essa pandemia. O que de fato esse momento transformou em minha vida. Qual foi as respostas que Deus me trouxe para a reflexão deste momento. Tem uma frase de um médico espírita que ele diz assim: dei alta a pacientes doentes e assinei atestado de óbito de pacientes curados. Eu vou repetir. Dei alta a pacientes doentes e assinei atestado de óbito de pacientes curados. Essa frase a gente só consegue compreender pelo olhar do espírito imortal. Porque entendendo que muitas vezes a doença em nossas vidas é um processo reparador, transformador, purificador, de fato, quantas vezes adoecemos, mas fomos curados do ponto de vista espiritual. Muitas vezes pessoas sucumbiram o corpo com um desencarne físico. Vamos ser então. Então muitas pessoas adoecem e até vêm ao desencarne, mas quantos momentos de aprendizado tiveram? Foram aqueles últimos minutos para pedir perdão, para reconhecer o que de fato tinha valor na vida. Então, de fato, do ponto de vista espiritual, esses pacientes que tiveram o atestado de óbito se saíram curados. Mas quantos de nós passamos por enfermidades na vida, por dores na vida e continuamos doentes, mesmo recebendo alta do hospital? Então, essa é uma reflexão importante para cada um de nós. E aí Emmanuel segue dizendo assim: se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela a favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo a preço de inesgotável amor? Aqui é bonito, porque Emmanuel nos convida a olhar para a nossa relação de pai e mãe. Nós somos imperfeitos ainda, temos um monte de mazelas, mas o que a gente deseja para os nossos filhos? O melhor. O que a gente faz para os nossos filhos? Gestos de amor. Nós que ainda somos imperfeitos. O que dirá Deus, que Emmanuel usa essa frase assim: o amor de Deus que sustenta o universo a preço de inesgotável amor. Então Deus, este Pai maior, Ele faz algo ainda ampliado do que nós, os pais da carne, fazemos aos nossos filhos. E de fato, como eu disse no início, quem ama educa. E quando a gente olha para a educação dos nossos filhos, tem um momento que tem que dizer não. Tem que colocar de castigo. Tem que retirar algumas coisas da vida. Mas isso não é uma punição, mas sim uma proposta que eles aprendam, que eles se tornem seres melhores. E aí eu gosto de fazer uma reflexão. Vamos imaginar aqui a cena. Para mim é fácil porque eu estou exatamente nesse momento da vida. Vamos imaginar que o seu filho tem 17 anos de idade. E é uma sexta-feira à noite. E aí ele chega em casa todo animado e fala assim: pai, me empresta o carro, que eu já combinei com meus amigos da escola e a gente vai para uma festa e só voltamos amanhã cedo. Aí você olha para aquele menino, você percebe que é muito mais euforia do que entendimento, que ele é um pirralho ainda, que ele não sabe nada da vida. A lei do país não permite que ele dirija. E aí você olha para ele, todo empolgado, e diz: não. Naquele momento, este filho vai acreditar ou vai ter certeza que nós somos os piores pais do mundo. Porque ele já tinha combinado com todo mundo, estava tudo certo. E só você disse não. Você é o pior pai do mundo. Mas o tempo passa,
o filho cresce. Ele também tem filhos que também fazem 17 anos. E aí ele entende que aquele não numa sexta-feira à noite era o maior gesto de amor que o pai estava fazendo. Mas só o tempo, só a compreensão permite isso. E por que eu conto essa história? Porque eu fico imaginando Deus olhando para a gente. Ele deve olhar a gente com 17 anos, numa sexta-feira à noite, pedindo um carro para sair. E ele fala, é mais euforia do que entendimento. Um pirralho, não sabe nada da vida. E aí Deus, numa sexta-feira à noite, diz, não. E a gente reclama, diz que Deus não nos ama, que a gente foi abandonado. Mas o tempo vai passar. A gente vai vivenciar circunstâncias da vida e a gente vai entender que aquele não de Deus foi o maior gesto de amor para conosco. Porque Ele sabia que a gente ainda não estava pronto. Então que a gente possa ter este olhar, essa relação, porque às vezes a gente coloca Deus tão longe de nós, e Jesus veio trazer esta intimidade com Deus, chamando de Pai, pedindo para que a gente adentrasse ao nosso aposento íntimo, para orar em secreto a Deus. Esse foi o convite de Jesus. E aí Emmanuel continua dizendo assim, o todo compassível nunca atira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demora, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto, aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas da vida eterna. Então Emmanuel termina dizendo assim, que todos os nossos pedidos de socorro, de amparo, de lição, foram atendidos por Deus, mas às vistas da vida eterna. Porque às vezes a gente pede coisas para esta vida. E a gente está pedindo pão e Deus sabe que é pedra. Quantos de nós aqui pode se perder com o sucesso? Com o excesso de dinheiro? Tem tantas coisas que a gente pede e que de fato Deus sabe, não está pronto. Ainda é na sexta-feira à noite. Ainda está com 17 anos. Para que a gente possa entender essa relação com Deus, a gente tem que lembrar sempre deste olhar do Espírito imortal. Entender que Deus é um Pai que não oferece pedra ao filho que pede pão. Que nós temos uma relação de intimidade com Deus. Mas nesse momento, para terminar, eu queria que a gente pudesse fazer uma reflexão. Como anda a nossa relação com Deus? Porque essa relação vai estar diretamente ligada à compreensão das respostas do alto. A nossa relação é uma relação de pai, uma relação de amor, de compreensão. Onde está Deus em nossas vidas? Será que Deus ainda está lá nas esferas celestes, longe de nós? Onde está Deus? E para ajudar na nossa reflexão, eu quero terminar com uma última história, que é a história de um menino, de aproximadamente 10 anos de idade. E esse menino, assim como nós, ele também queria conhecer Deus, encontrar Deus. Mas ele sabia que o caminho que levava a Deus não devia ser um caminho nem muito fácil, nem muito perto. Então, um belo dia, ele resolveu sair em busca de Deus. Só que aí ele preparou uma mochila e colocou dentro pastéis e guaraná. E começou a sua caminhada. Andou alguns quarteirões no seu bairro, já estava um pouco cansado. Avistou um banco de uma praça vazio. Ele pensou, vou sentar para descansar. Ao sentar naquele banco da praça, ele falou, vou aproveitar para me alimentar. Abriu a mochila e quando ia retirando um pastel de dentro da mochila, ele olhou para o lado e viu que ao seu lado estava sentado um velhinho. E ele pensou, esse velhinho pode estar com fome. Então ele deu a metade do seu pastel ao velhinho.
O velhinho, surpreso com a atitude daquele menino, retribuiu ele com um sorriso ainda mais lindo. Um sorriso como aquele menino nunca tinha visto antes. O menino, feliz com o sorriso do velhinho, oferecera a ele agora um guaraná. O velhinho, feliz, sorriu ainda mais bonito para o menino. E ficaram ali a tarde inteira, comendo pastéis, tomando guaraná e um sorrindo para o outro. Até que ao final da tarde o menino disse assim: eu preciso ir embora, minha mãe já deve estar preocupada. O menino então foi e deu um abraço de despedida daquele velhinho, como aquele velhinho nunca tinha sentido antes. O velhinho então retribuiu com um gesto, um sorriso, um agradecimento tão belo que o menino nunca tinha percebido isso. Foram embora, cada um para sua casa. Chegando em casa, o menino abre a porta, a sua mãe recebe e fala: meu filho, onde você passou a tarde inteira? Que sorriso é este no rosto? Que brilho é este nos olhos? O que te faz tão feliz? E ele diz: mamãe, você não acredita. Eu encontrei Deus. E ele tem um sorriso maravilhoso. Do outro lado da cidade, o velhinho chega em casa, ao abrir a porta, o seu filho recebe e diz: papai, onde você passou a tarde inteira? Que sorriso é esse no rosto? Que brilho é esse nos olhos? O que te faz tão feliz? O velhinho sorriu e disse: meu filho, eu passei a tarde tomando guaraná e comendo pastel com Deus. E você não acredita, ele é mais jovem do que a gente imaginava. Então, meus irmãos, onde está Deus em nossas vidas? Ele pode estar nesse momento sentado ao teu lado, te dando um sorriso, um aperto de mão. Que a gente pare de ir tão longe para encontrar Deus, porque de fato Ele caminha no espelho daquele que caminha ao nosso lado. Porque de fato Deus auxilia o homem pelo homem. Então que a gente possa recompreender as respostas de Deus no sorriso de uma criança, no abraço de um velhinho, na compartilhar de um guaraná ou um pastel, pois Deus está muito mais perto do que a gente imagina. E eu, da minha parte, agradeço imensamente a paciência e a oportunidade que vocês me deram nessa noite de hoje de ser este pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem Ele nada disso teria acontecido. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos e entendam as respostas do alto. Fiquem com Deus.